Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou contar a história da golpista Anna Sorokin, mais conhecida como Anna Delvey. Toda a história da Anna veio à tona na mídia depois que ela foi presa e uma jornalista chamada Jessica Pressler decidiu fazer uma matéria detalhando como a Anna conseguiu enganar os maiores bancos e investidores e também a High Society de Nova York. O nome do artigo é How Anna Delvey Tricked New York's Party People, que seria uma tradução de Como Anna Delvey enganou os socialites de Nova York. E esse artigo foi publicado pela New York Magazine. A Anna sozinha conseguiu entrar nos círculos da elite de Nova York, se passando por uma herdeira alemã com planos de abrir um clube privado para artistas. Mas todo o castelo da Anna acabou desmoronando após ela não conseguir pagar sua conta no Hotel Eleven Howard, em Nova York. Ao longo de 10 meses, ela fez várias vítimas dos seus calotes, que chegaram no valor de $275 mil, cerca de R$1 milhão. Além disso, ela descontou vários cheques sem fundos e o que finalmente a levaram à prisão em outubro de 2017. Agora eu vou contar como tudo aconteceu e também sobre a vida de conto de fadas que a Anna viveu durante alguns meses lá em Nova York. Como eu falei, a Anna se passava por uma herdeira alemã que tinha uma herança de 60 milhões de euros. Porém, na verdade, a Anna nasceu na Rússia, na cidade de Domodedovo, em 1991. Sua família era de classe média e seu nome verdadeiro era Anna Sorokin. Ela tinha um irmão mais novo e com 16 anos, ela e sua família se mudaram para a Alemanha. Ela se formou no ensino médio em 2011 e aí ela se mudou primeiro para Londres para frequentar uma escola de arte chamada Central St. Martin's College. Porém, ela desistiu antes mesmo de começar esse curso e aí ela voltou para Berlim, onde ela fez um estágio no departamento de moda de uma empresa de relações públicas. Em seguida, ela se mudou para Paris, onde conseguiu um estágio muito cobiçado na revista Purple. E aí foi quando ela passou a se identificar como Anna Delvey. O pai dela já tinha trabalhado como motorista de caminhão e na época dos fatos ele era executivo de uma empresa de transportes e ele pagava todas as despesas da filha. Em 2013, aos 20 anos, a Anna foi morar em Nova York e foi lá que ela convenceu a todos, de amigos a instituições financeiras, que era uma herdeira rica vivendo uma vida muito luxuosa em Nova York, sempre ostentando tudo nas suas redes sociais. Quando ela se mudou para Manhattan, seu plano inicial era criar um clube de artes bem exclusivo, apenas para membros da alta sociedade. O nome do clube seria a Fundação Anna Delvey, ou AGF. E seria um espaço para artes, moda, entretenimento, música, restaurantes, tudo em um só lugar. De 2013 a 2016, a Anna já fazia alguns esquemas fraudulentos, porém, em novembro de 2016, a Anna usou extratos e documentos bancários falsos na tentativa de obter um empréstimo de $22 milhões, cerca de R$85 milhões. Tudo isso para abrir seu clube de artes em Manhattan. O valor foi negado, mas ela obteve um adiantamento de $100 mil. Além disso, ela passou a usar cheques sem fundo para movimentar dinheiro entre contas de bancos diferentes e então ela fazia retiradas antes que o chefe fosse devolvido. Em certa ocasião, ela também alugou um jato particular no valor de $35 mil e ela nunca pagou essa empresa. E foi aí que a Anna virou um grande alvo da justiça. Mas voltando um pouco, antes de chegar nisso tudo, uma amiga da Anna chamada Neff Terry, mais conhecida como Neff, contou todos os detalhes de como as coisas aconteceram depois que ela conheceu a Anna. A Neff era uma concierge do Hotel Eleven Howard, onde a Anna passou um bom tempo hospedada, e elas se tornaram bem próximas nesse meio tempo. Ela conta que era 18 de fevereiro de 2017 e tudo começou com dinheiro, como costuma acontecer em Nova York. Ela conta que uma nota de $100 escorregou pela superfície do seu balcão, no novo e no elegante hotel boutique do bairro de luxo Soho de Nova York. Ela olhou para cima e a Neff, que tinha 25 anos na época, ficou surpresa ao ver que o dinheiro vinha de uma jovem que parecia ter a mesma idade que ela. Ela conta que a Anna tinha um rosto em forma de coração e lábios carnudos, cercados por um emaranhado de cabelos ruivos. A Anna usava óculos pretos bem grossos que a Neff identificou como sendo de uma grife bem cara. Nessa ocasião, a Anna estava pedindo informação do melhor restaurante do Soho e só para que a Neff orientasse ela deu $100 para a concierge. A Anna estava hospedada no hotel há um mês e a Neff estranhou isso porque geralmente eram apenas as celebridades que vinham para ficar períodos tão longos em um hotel tão caro. Mas a Neff verificou o sistema e aí ela descobriu que a Anna na verdade tinha reservado um quarto Howard Deluxe,
uma das opções de médio porte do hotel, que custa cerca de $400 por noite. Nas semanas seguintes, Ana parava com frequência no balcão da Neff pedindo indicações, e cada vez que ela parava lá, ela dava $100 para a Neff. Ela então percebeu que a Ana já conhecia todos os lugares legais para ir, e não apenas isso, a Ana sabia os nomes de todos os bartenders desses lugares, dos garçons, e até mesmo ela conhecia os proprietários dos locais. Então o que a Ana queria na verdade era alguém para conversar. Um mês se passou e a Ana continuou indo ao balcão para conversar com a Neff. Ela trazia comida ou então taças de vinho branco extra seco e se acomodava ali perto do balcão da Neff para ficar conversando. Alguns dos funcionários do hotel achavam a Ana muito irritante, ela era muito mal educada, ela não falava por favor e muito obrigado, e às vezes ela dizia coisas que eram consideradas classistas pela Neff, como por exemplo chamar as pessoas de falidas. A Ana contava uma história que ela tinha vindo da Alemanha moderna e seu pai administrava uma empresa de produção de painéis solares. Os funcionários do hotel brigavam para levar os pacotes da Ana para o quarto dela, porque cada vez que isso acontecia, ela dava $100 de caixinha ali para o funcionário. Como a Ana estava se preparando para abrir um negócio, um clube tipo a Soho House, a Neff se tornou sua secretária de fato ao longo do tempo. A Neff passou a organizar almoços e jantares de negócios em restaurantes como o Sia Moores e o próprio Le Coco do hotel, lugares extremamente luxuosos. De vez em quando a Ana aparecia enquanto o balcão do concierge estava com uma fila enorme, ela ficava no balcão ali contando o dinheiro em cima do balcão até chamar a atenção da Neff. Do jeito que a Ana gastava dinheiro, era como se não fosse acabar nunca o dinheiro dela. Seu quarto era lotado de sacolas de lojas de grife e entre as reuniões que ela fazia sobre o clube que ela queria abrir, ela convidava a Neff para massagens nos pés, manicure, entre outras coisas, com tudo pago. Um dia ela levou a Neff para uma sessão com uma personal trainer chamada Casey Duck, que trabalhava com celebridades como a Dakota Johnson. O pacote de sessões da personal custou $4.500 e a Ana pagou tudo em dinheiro. O namorado da Neff não entendia por que ela passava tanto tempo com a Ana, e a Ana não entendia por que a Neff tinha um namorado. A Neff falou pra Ana que ele era um cara bem rico e que ele iria financiar o filme que a Neff queria dirigir, e esse era o sonho da Neff. Inclusive ela estava juntando dinheiro para ela conseguir mudar de profissão, virar diretora de cinema. E a Ana aconselhou a amiga a largar o namorado porque ela tinha mais dinheiro e ela que financiaria o filme da Neff. E de fato a Neff ouviu a amiga e terminou com o namorado na época. E a Neff conta que a Ana conhecia todo mundo. Ela costumava oferecer grandes jantares no Le Coco com presença de CEOs, artistas, atletas e até mesmo celebridades. Uma noite a Neff participou de jantar com a Ana e se sentou ao lado de ninguém mais ninguém menos que o Macaulay Culkin. Apesar de sua situação de vida aparentemente nômade, que a Ana levava, a Ana sempre foi uma figura conhecida na cena social de Nova York. Ela estava sempre nas melhores festas e a Ana conseguiu se aproximar de tantas pessoas famosas e influentes quando ela fez um estágio na revista europeia Purple. E aí, nessa época, ela era bem próxima do editor-chefe da revista, chamado Oliver Zen. Ela também conheceu o diretor de marketing, chamado Tommy Sally, que a conheceu em 2013 em Paris durante a Fashion Week. O Tommy conta que ela se apresentou e ela era uma menina muito doce, muito educada, e então de repente eles começaram a sair juntos com os amigos dele. E aí logo a Ana estava em toda parte também. Um cara que conheceu a Ana em 2015 em uma festa organizada por um magnata das startups de Berlim dizia que ela conseguia estar em todos os lugares certos. E ele lembra que quando ele conheceu a Ana, ela estava vestindo roupas muito chiques, tipo da Balenciaga, e alguém comentou na festa que ela chegou lá de jato particular. Porém, nunca ficava claro para ninguém de onde exatamente a Ana tinha vindo ou qual era a fonte da sua riqueza. Ela dizia para as pessoas que ela era da Alemanha, como eu falei, mas o seu alemão não era muito bom, então algumas pessoas até desconfiavam disso. Mas o Tommy disse que isso não era nada incomum no meio em que eles viviam. Ele disse: todo mundo é seu melhor amigo e você não sabe nada sobre ninguém. Então, para eles, de onde a Ana tinha vindo não interessava. Depois, um amigo da Ana apresentou para o Michael Huang, que é um colecionador fundador do Museu Woods de Pequim.
A Ana então propôs que eles fossem juntos à Bienal de Veneza. O Michael achou estranho quando a Ana pediu para que ele reservasse as passagens de avião e também o hotel no cartão de crédito dele. Ele estranhou também o fato da Ana só pagar as coisas em dinheiro durante a viagem. E ele estranhou mais ainda que as passagens aéreas que a Ana tinha pedido para ele reservar, ela nunca pagou de volta. Mas ele conta que ele meio que esqueceu e acabou deixando para lá. Em janeiro de 2018, a Ana contratou uma empresa de relações públicas para organizar sua festa de aniversário em um dos seus restaurantes favoritos, o Sedley's, no bairro Soho. O Michael compareceu à festa e ele conta que tinha um monte de gente muito legal e também muito bem sucedida por lá. Ele só se deu conta que ela era uma golpista quando, alguns dias depois do aniversário, alguém do restaurante entrou em contato com ele perguntando se ele tinha o contato da Ana, porque ela não tinha pagado a conta do restaurante na noite do aniversário. E foi aí que ele se deu conta que aquele era o modus operandi da Ana, que ela era uma farsa. E enquanto a Ana viajava ao redor do mundo, havia algumas especulações dos conhecidos da Ana sobre de onde vinha tanto dinheiro para ela fazer tudo aquilo, embora ninguém parecesse se importar tanto com isso. Alguns amigos acreditavam que o pai da Ana era um diplomata na Rússia, outros que ele era da indústria do petróleo, outros diziam que a família dela era a família Delvey e era uma antiga família da Alemanha, mas tudo isso eram histórias que a Ana inventava para as pessoas e saía espalhando por aí. E cada hora era uma mentira diferente que ela inventava para sua origem, de onde que ela vinha, qual era a sua família, para justificar aquela fortuna que ela ficava gastando todos os dias. Nesse tempo de farsa, a Ana também arrumou um namorado, um palestrante da TED Talks. Ele não quis que sua identidade fosse revelada. Por cerca de 2 anos, eles foram como uma dupla ali, um time. Eles apareciam em lugares frequentados por pessoas ricas, moravam em hotéis chiques e ofereciam jantares onde ele sempre falava sobre um aplicativo que supostamente ele estava desenvolvendo e que traria muito dinheiro. Então ele estava sempre procurando por investidores. E a Ana também ficava sempre falando sobre o clube privado que ela iria criar. Ela dizia que iria abrir o clube assim que ela completasse 25 anos e colocasse a mão em seu fundo fiduciário. E fundo fiduciário, para quem não sabe, é um acordo legal para transferir um patrimônio de uma família aos herdeiros. E ela falava que quando ela completasse 25 anos, ela receberia esse patrimônio, mas era tudo mentira, nem existia um fundo fiduciário. O namorado da Ana nunca de fato criou tal aplicativo e ele acabou se mudando para os Emirados Árabes. Eles acabaram terminando e a Ana continuou determinada a tornar seu clube de artes uma realidade. Através das suas conexões, a Ana fez amizade com o Gabriel Calatrava, um dos filhos do famoso arquiteto Santiago. A família dele tinha uma empresa de consultoria imobiliária chamada Calatrava Grace, e essa empresa a ajudaria a garantir o aluguel do espaço perfeito para o seu clube. Ela queria que o clube fosse no prédio histórico Churchill Mission House, de 41 mil metros quadrados e 6 andares, e ficava na esquina do Park Avenue, número 281. O dono do prédio era o Abe Rosen, o magnata do mundo imobiliário. Com a ajuda do executivo dessa empresa, a Ana logo começou a se reunir com grandes nomes do mundo de alimentos e bebidas para discutir sobre o que teria no seu clube. Um deles foi o André Balaves, que sugeriu que acrescentassem 2 andares de quartos de hotel ali no clube dela. Outro foi o Rich Notter, que fez uma caminhada pelo prédio com a Ana enquanto ela descrevia sua visão, que incluía 3 restaurantes lá dentro do clube dela, uma casa de suco e uma padaria alemã. Mas um projeto desse tamanho, obviamente, exigia muito capital, aproximadamente 25 milhões de dólares. Então, ela precisaria de um empréstimo que variava de 22 a 35 milhões de dólares. Para ajudar a garantir o empréstimo, um dos amigos da Ana disse a ela para entrar em contato com o Joel Cohen. O Cohen trabalhava na Gibson Dunn, uma grande empresa conhecida por sua prática imobiliária. Ele a colocou em contato com o Andy Lance, um sócio que, por acaso, tinha exatamente o tipo de experiência que a Ana estava procurando. Eles então preencheram o formulário de admissão de novos clientes da Gibson Dunn e esse formulário confirmava que o cliente, no caso a Ana, tinha recursos o suficiente para pagar pelo empréstimo. Então, o Andy colocou a Ana em contato com várias grandes instituições financeiras, incluindo a City National, com sede em Los Angeles, e também com a Fortress Investment Group. O Andy mandava e-mails para essas instituições garantindo que a Ana tinha dinheiro para pagar pelo empréstimo que ela estava solicitando. E ele dizia que esse dinheiro estava indo em um fundo fiduciário fora do país. Quando o banqueiro do City National
pediu para ver os extratos de movimentações bancárias da Ana, ele recebeu uma lista com valores de um homem chamado Peter Hnick, dizendo para usar aquele rascunho do extrato por enquanto e que enviaria os extratos físicos o quanto antes. Na verdade, o tal Peter não existia e era a Ana se passando por um homem que ela dizia cuidar dos negócios da família dela. Nesse meio tempo, o filho do Abby Rosen, dono do prédio que a Ana queria alugar, se hospedou no mesmo hotel que a Ana estava. E a Neff, em uma conversa com esse hóspede, disse que tinha visitado recentemente o prédio da Park Avenue e que uma das hóspedes estava alugando o local para um clube de artes. Quando ela falou o nome da Ana Delvey, ele estranhou porque ele nunca tinha escutado falar o nome dela e nem estava sabendo desse tal projeto que seria no prédio do pai dele. Ele perguntou então qual era o quarto que ela estava e a Neff respondeu que ela estava em um deluxe. Lembrando que o deluxe ele é um quarto mediano ali no hotel. Então ele disse, abre aspas, se meu pai tivesse alguém negociando uma propriedade dele, essa pessoa estaria em um deluxe ou em uma suíte, fecha aspas. E ele tinha razão. Alguns dias depois, a Neff questionou a Ana do porquê ela estar em um quarto mediano do hotel e não em uma suíte luxuosa. A Ana trocou de assunto e então a Neff notou que tinha algo errado nessa história. Logo era abril e as amigas mais próximas da Ana eram a Neff, a Rachel Williams, que era uma editora de fotos da Vanity Fair, e a personal trainer, a Casey. E a Ana, nessa altura, passava grande parte do seu tempo no celular tentando conseguir o seu empréstimo para abrir o seu clube. E em dezembro, a City National recusou o pedido da Ana de empréstimo. Enquanto isso, o leal Andy Lance procurava fundos de hedge e bancos para obter financiamento alternativo. E então, nesse meio tempo, após esbanjar muito dinheiro, a Ana começou a ter seus próprios problemas de fluxo de caixa. Em uma noite, a Ana, como ela sempre fazia, convidou a Neff para jantar em um restaurante super caro. Elas estavam sozinhas nessa ocasião, o que era algo bem incomum, e aí no final da refeição o cartão da Ana foi recusado. Ela então entregou ao garçom uma lista enorme de números de cartões de créditos. O garçom voltou ao caixa dele e começou a digitar os números. Eram uns 12 cartões de crédito ali que tinha na lista dela e o cara tentou cobrar de todos eles, porém nenhum funcionou. A conta do restaurante tinha dado $286 e era apenas uma fração do que a Ana costumava gastar no seu dia a dia. Mas para a Neff essa quantia era muito alta. E como o cartão da Ana não passou, a Neff teve que pegar o dinheiro da economia dela, que estava na poupança, transferir para a conta corrente e pagar a conta do restaurante. Não muito tempo depois, o chefe da Neff ligou para ela e pediu que ela tratasse de um assunto muito delicado. Parecia que o hotel Eleven Howard não tinha o cartão de crédito da Ana registrado no sistema. Como o hotel era muito novo quando ela chegou lá e se hospedou, e também como ela dizia fazer negócios com Abby Rosen, ela era vista como uma hóspede muito valiosa. Então, o chefe da Neff, na época, concordou em aceitar que o pagamento fosse feito por uma transferência eletrônica. Mas um mês e meio depois que ela tinha dado entrada no hotel, a tal transferência não havia chegado ainda. E a Ana devia ao hotel cerca de $30 mil, incluindo as suas diárias e os jantares que ela consumia no Le Coco, no restaurante do hotel. Então, quando a Ana passou pelo balcão da Neff no dia seguinte, a Neff a chamou de lado e disse que a gerência havia dito que ela precisava pagar a sua conta. A Ana apenas concordou assim com a cabeça e foi embora. Então, mais ou menos na metade do turno, a Ana veio até o balcão novamente e com um sorriso no rosto disse a Neff para receber uma encomenda que chegaria no hotel. E então, quando a encomenda chegou, a Neff abriu a caixa e encontrou uma caixa enorme do espumante Dom Pérignon, de 1975, com uma carta da Ana pedindo para que as garrafas fossem distribuídas entre os funcionários do hotel. Porém, presentes de hóspedes precisavam ser aprovados pela administração do hotel. E aí foi uma surpresa, né? Eles ficaram tipo, como vamos aprovar isso se ela nem pagou a conta que ela deve? Então eles foram atrás dela e disseram que se ela não pagasse a conta, ela seria proibida de entrar no hotel. Então, algo milagroso aconteceu. O Citibank enviou ao hotel uma transferência eletrônica em nome da Ana Delvey no valor de $30 mil. Mas ainda havia um problema com a sua conta no hotel. Isso porque a Ana continuava hospedada lá e ainda não tinha fornecido ao hotel um cartão de crédito, e as suas cobranças continuavam aumentando dia após dia. Seguindo ordens da administração, os funcionários do hotel mudaram o código da fechadura do quarto da Ana. Eles guardaram as coisas dela em algum local lá do hotel e liberaram o quarto. Nessa época, ela tinha viajado para Omaha em um jato particular. E lá ela foi a um jantar privado apenas para os VIPs. Inclusive o Bill Gates estava nesse jantar.
A Ana falou que resolveria todo o problema com o hotel assim que ela voltasse de uma outra viagem. Logo em seguida, de Omaha, ela foi para Marrocos. Ela foi inspirada pela Khloe Kardashian. Ela reservou um riad, que é um palacete marroquino construído em volta de um jardim. O valor desse lugar era de $7.000 por noite. E ela tinha um mordomo particular ali para ela. O nome do hotel era La Mamounia, um luxuoso resort em Marrakech. Ela convidou a Neff para ir, porém o hotel não daria 8 dias de folga para Neff, e então foram nessa viagem a Ana, a Rachel Williams e a personal trainer, e também um cinegrafista para que fosse feito um documentário dos bastidores do processo de criação do clube da Ana. Dias depois de chegar a Marrocos, a Casey sofreu uma grave intoxicação alimentar e teve que voltar para Nova York mais cedo. A Rachel e a Ana continuaram em Marrocos, só as duas, com o cinegrafista. Porém, cerca de uma semana depois, a Casey recebeu um telefonema da Ana, completamente histérica, dizendo que estava sozinha em Marrocos, hospedada agora em outro hotel, no Hotel Casablanca, e que estava com problema com seu banco. Ela dizia que seus cartões de crédito não estavam funcionando e o hotel estava ameaçando chamar a polícia. Depois da Casey acalmar a Ana, ela pediu para falar com a gerência do hotel. E a gerência do hotel avisou a Casey que a Ana iria ser presa. A Casey conta que ficou bem dividida nessa situação, porque por um lado, isso não era problema dela, mas por outro, a Ana era sua cliente e também a sua amiga. A Casey então deu ao hotel o número do seu cartão e quando o cartão falhou, ela fez algumas ligações necessárias para o seu banco. Quando ainda assim ela não conseguiu passar o cartão naquele valor, ela foi além. Ela ligou para uma amiga dela e pediu que essa amiga emprestasse o cartão de crédito. Esse cartão de crédito também não funcionou e então o hotel admitiu que o problema poderia estar do lado deles. Depois a Casey disse que ela iria reservar a passagem da Ana de volta para Nova York e a Ana agradeceu muito e pediu um último favor: que o voo fosse de primeira classe. Alguns dias depois, um Tesla prateado parou na frente do Hotel Eleven Howard. As portas futurísticas do carro se abriram lentamente e a Ana estava lá para pegar suas coisas e mudar de hotel. Agora ela se hospedaria no Beekman Hotel, no centro da cidade. Porém, a mudança não impediu os problemas da Ana. Ela não apenas devia a esse hotel também, mas em Londres, o Mark Kremers, que era um designer que ela contratou para fazer seu trabalho de branding, estava ficando impaciente porque o valor de 16.000 libras que a Ana havia prometido, que chegaria por transferência quase um ano antes, ainda não havia sido pago. E agora os e-mails para o consultor financeiro da Ana, o Peter Hinick, que era na verdade o homem que ela inventou, que não existia, era ela se passando por esse homem, estavam todos voltando para a caixa de entrada. Ela então falou que o Peter havia falecido no mês passado e que era para evitar entrar em contato ou tentar fazer qualquer comunicação com ele daqui para frente. Então ela estava realmente ficando sem saída, ela estava até criando pessoas, inventando pessoas, matando essas pessoas que ela dizia que existia, uma situação completamente fora de controle. E as coisas estavam se deteriorando muito rapidamente para Ana em Nova York. 20 dias depois de dar entrada no Beekman Hotel, eles perceberam que o cartão de crédito da Ana não estava funcionando e também que não chegava nunca ao valor da transferência bancária que a Ana falava que estava fazendo, no valor de $11.500. Esse hotel então também trancou a Ana para o lado de fora do quarto e confiscou todos os seus pertences. Em seguida ela passou 2 dias no W Hotel, mas tudo terminou da mesma forma. Seu cartão não funcionou e ela prometia que iria pagar por transferência bancária. E essa transferência nunca aconteceu. Então, em 5 de julho, a Ana ficou completamente sem teto, vagando pelas ruas de Nova York apenas com as roupas do corpo, porque o hotel tinha confiscado as coisas dela enquanto ela não fizesse o pagamento. A Ana então pediu abrigo para Casey, para personal trainer. A Casey acolheu a Ana, porém ela começou a estranhar toda aquela situação. E um dia, enquanto a Ana dormia, ela mandou uma mensagem para Rachel Williams, que contou a ela sobre o que de fato tinha acontecido no primeiro hotel de Marrocos. A Rachel então contou que depois que a Casey voltou para Nova York, o cartão de crédito que a Ana usou para reservar o hotel não funcionava. E quando a Ana não conseguiu apresentar uma nova forma de pagamento, um par de capangas apareceu na porta do quarto delas do hotel e a Rachel foi forçada a colocar o seu cartão como garantia do pagamento. O valor já tinha chegado em $62.000 e isso era mais do que a Rachel recebia em um ano. A Ana havia prometido a ela que ela faria uma transferência eletrônica, mas um mês depois que elas já tinham voltado de Marrocos, tudo que a Rachel recebeu foram $5.000. Então, finalmente, elas descobriram ali que a Ana era uma farsa.
E aí na manhã seguinte a Casey resolveu pedir para que a Ana fosse embora da sua casa. Porém na mesma noite a Casey recebeu uma ligação do porteiro dizendo que a Ana estava no saguão querendo falar com ela. A Casey então pediu para que o porteiro falasse que ela não estava em casa. E a Ana falou que ia esperar a amiga voltar para casa ali no saguão do hotel mesmo. Horas se passaram e a Ana não foi embora, ela continuou esperando pela amiga lá na recepção do prédio. Foi só depois da meia-noite que a Ana finalmente resolveu ir embora. Então, finalmente a Casey descobriu o motivo real da Ana estar desabrigada no final daquele mês. Isso aconteceu quando o Beekman Hotel e o W Hotel apresentaram acusações contra a Ana por roubo de serviços. Também foi feita uma manchete na revista Post que contava sobre uma vez que a Ana tinha tentado deixar o restaurante do Lee Parker sem pagar a conta, e então eles chamaram a polícia. Na ocasião, a Ana ainda perguntou para a polícia por que eles estavam dando tanta importância a isso, porque ela disse que em 5 minutos ela ligaria para algum amigo e eles viriam pagar a conta, mas nenhum amigo chegou nessa ocasião, e toda essa situação acabou virando uma matéria na revista Post. Então ela teve que contratar um advogado criminal para lutar contra as acusações de contravenção. Para o seu advogado, ela continuou dizendo que era uma rica herdeira alemã e ele acreditou nisso. Ele pensou que talvez os limites do cartão de crédito da Ana realmente estavam estourados ou que talvez alguém tinha tirado o fundo fiduciário dela. Por via das dúvidas, ele fez com que ela assinasse um contrato de penhor de todos os seus bens caso ele não fosse pago pelos honorários. Ana voltou a entrar em contato com a Casey para pedir um local para dormir nesse meio tempo, mas a Casey não aceitou. A Casey chamou a Ana para almoçar com ela e também com a Rachel Williams, para que a Ana explicasse do porquê dela ter feito tudo o que ela tinha feito, e também para explicar quem realmente ela era e se ela planejava pagar alguém de volta. Durante o almoço, a Ana tentou disfarçar, mas em determinado momento ela começou a chorar e disse que teria o suficiente para pagar a todos assim que conseguisse assinar o contrato de aluguel do edifício do seu clube particular. Porém, o que a Ana não sabia é que o edifício que ela queria alugar, na Park Avenue, já tinha sido alugado. A Casey mostrou essa notícia para Ana, que o prédio já tinha sido alugado, e tudo que a Ana disse foi: essa notícia é falsa. Em outubro de 2017, ela foi presa preventivamente sem direito à fiança. Ela recebeu inicialmente 6 acusações de furto por enganar empresários de Nova York e também por enganar vários hotéis. De acordo com a promotoria de Manhattan, os roubos totalizaram aproximadamente $275 mil. 3 dessas acusações eram de roubo de serviços por não pagar as estadias no Beekman Hotel e no W Downtown, além também de uma refeição que ela não tinha pago no Hotel Park Meridien, em Nova York. No fim, essas contas do hotel que a Ana devia era apenas os primeiros fios soltos de um esquema enorme de atividades fraudulentas que a Ana carregava nas costas. Tudo começou a se desenrolar em novembro de 2016, depois que ela apresentou documentos para o City National Bank alegando ter um patrimônio líquido de 60 milhões de euros em contas suíças. Tudo isso para obter um empréstimo de 22 milhões de dólares. No mês seguinte, ela apresentou os mesmos documentos ao banco Fortress, na tentativa de conseguir um empréstimo de 25 milhões a 35 milhões de dólares. Depois que o banco Fortress pediu a ela 100 mil dólares para realizar a averiguação dos bens na Suíça, ela convenceu um representante do City National a estender a ela uma linha de crédito de 100 mil dólares. Eles aceitaram e ela transferiu esses 100 mil dólares para o Fortress. Porém, ela ficou sabendo que a Fortress iria enviar representantes à Suíça para verificar pessoalmente seus bens. Nesse momento não ia ter o que fazer, né? Não teria como mentir mais. Ela se retirou do processo no meio do caminho, transferindo 55 mil que ela tinha pego na linha de crédito para uma conta dela no Citibank. Esse dinheiro ela usou para despesas pessoais, como compras na Apple e entre outras coisas aí que ela torrou os 55 mil reais. Então, em abril, ela depositou 160 mil dólares em cheques sem fundos na mesma conta, conseguindo sacar 70 mil dólares antes que os cheques fossem recusados. E foi assim que ela conseguiu pagar sua dívida no Hotel Eleven Howard. Em maio, a Ana convenceu a empresa Blade a alugar para ela um jato de 35 mil dólares para que ela viajasse a Omaha. Ela fez isso enviando a eles confirmações falsificadas de uma transferência eletrônica. A sua amiga Rachel Williams, o City National e vários hotéis também receberam recibos falsos de transferências eletrônicas, tudo partindo da Ana. Após tudo isso exposto, foi descoberto também que o tal Peter Hinnick, que supostamente cuidava dos bens da Ana, tinha sido inventado por ela. Pouco antes de ser presa,
com acusações de contravenção pendentes, a Ana depositou 2 cheques sem fundo em uma conta no Signature Bank, rendendo a ela $8.200, e foi com esse dinheiro que ela conseguiu viajar para a Califórnia, onde ela foi presa aos 27 anos em Malibu e trazida de volta a Nova York para enfrentar 6 acusações de furto e tentativa de furto, além de roubo de serviços. A Ana nunca admitiu qualquer culpa, mas disse que se sentia mal com o que aconteceu com a sua amiga, com a Rachel Williams. Ela também ficou frustrada por ter sido apresentada na matéria do New York Post como uma aspirante a socialite. Ela disse que nunca quis ser uma socialite e que apenas ia muito a eventos e jantares porque ela via tudo aquilo como um trabalho, como um meio dela conseguir abrir o clube dela. Em 18 de dezembro de 2018, a Ana compareceu ao Tribunal Penal da cidade de Nova York e rejeitou um acordo judicial que a libertaria da prisão e a deportaria de volta para a Alemanha no início de 2019. Ela decidiu que iria a julgamento. Durante o julgamento, o promotor disse que a Ana parecia se deliciar com a situação das suas vítimas e que demonstrava mais preocupações com a sua roupa do que com as emoções das pessoas. Já o seu advogado de defesa tentou humanizar-lhe ela para o júri, alegando que ela estava ganhando tempo para pagar toda a dívida. Ele tentou retratar a Ana como uma empreendedora e até a comparou com Frank Sinatra, alegando que ambos criaram suas próprias oportunidades em Nova York. Após um mês de julgamento, em maio de 2019, o júri considerou que a Ana era culpada de 8 dos 10 crimes de fraude e roubo que ela foi acusada. Ela foi considerada culpada de furto de propriedade, roubo de serviços e uma tentativa de furto qualificado. E foi declarada inocente de outra acusação de tentativa de furto qualificado por ter tentado pegar um empréstimo de $22 milhões e também de uma acusação de roubo que a Rachel Williams fez contra a Ana no valor de $60 mil, por causa daquela viagem de Marrocos que a Rachel teve que bancar no cartão de crédito dela. Ela foi condenada de 4 a 12 anos de prisão, dependendo do seu bom comportamento. Ela também foi multada em $24 mil e condenada a pagar uma restituição de cerca de $199 mil. Ela passou 3 anos na prisão e recebeu liberdade condicional por bom comportamento em fevereiro de 2021. Porém, em março daquele mesmo ano, ela foi presa novamente pela imigração dos Estados Unidos por permanecer no país além do tempo determinado em seu visto. No início de outubro, ela pagou uma fiança de $100 mil a mais de $519 mil. Atualmente, ela está em prisão domiciliar em Manhattan, usando tornozeleira eletrônica e cumprindo um acordo judicial que impede que ela tenha redes sociais de qualquer tipo. A Netflix pagou cerca de $320 mil a Ana, enquanto ela ainda estava na cadeia, pelos direitos de adaptação da sua história, para criar a série Inventando Ana. Mas ela foi obrigada a usar a maior parte desse pagamento para custear a restituição judicial, a multa e também os honorários do seu advogado. Durante uma entrevista após ela ir para a prisão domiciliar, a Ana disse que assinou um contrato de aluguel temporário de 6 meses e que uma das paredes da sua casa é dedicada à sua própria arte. Essas artes são ilustrações que ela fez enquanto ainda estava presa. A venda dessas artes já renderam mais de $200 mil para Ana. Foi com essa quantia que ela conseguiu pagar a sua fiança e também os 3 primeiros meses de aluguel. Então, pessoal, esse é o caso de hoje. Eu quis trazer um caso um pouco diferente. Não é um caso de assassinato, mas é um crime. E eu achei bem assim interessante a história da Ana, bem diferente, né? Acho que ela é uma das golpistas mais recentes que apareceram aí. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.